Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã refletia nas janelas brilhantes do arranha-céu da Brighton Industries, uma empresa renomada de Atlanta. Lá fora, tudo parecia perfeito. Carros de luxo, funcionários bem vestidos e sorrisos superficiais. Mas lá dentro, a portas fechadas, histórias muito mais sombrias se desenrolavam. Clara Whitmore, a diretora de recursos humanos, era temida por todos os funcionários. Sempre impecavelmente vestida, cabelo preso, olhar gélido, ela personificava poder, rigor e, para muitos, uma forma de desprezo silencioso. Ela nunca dizia as coisas abertamente, mas todos sabiam que ela fazia distinções, especialmente em relação àqueles que não se encaixavam na imagem ideal que ela tinha da empresa. Naquela manhã, ela folheava um arquivo franzindo a testa, o de Marcus Johnson, um funcionário afro-americano do departamento de contabilidade. Competente, sempre pontual, nunca uma palavra áspera. E, no entanto, Clara decidiu que ele tinha que ir embora. Sentada em sua poltrona de couro, ela murmurou com desdém. Ele não fez nada de errado, mas simplesmente não parece estar no seu devido lugar. Sua assistente, uma jovem visivelmente desconfortável, ousou perguntar. Mas ele é um dos nossos melhores jogadores, senhora Whitmore. Clara ergueu o olhar, com os olhos gélidos. Eu não pedi sua opinião, Jenna. Traga-o ao meu escritório às 10 horas. Enquanto isso, no quinto andar, Marcus estava terminando um relatório que precisava entregar antes do fim da manhã. Ele trabalhava naquela empresa havia 5 anos. Nunca se atrasará, nunca cometera um erro. No entanto, desde que Clara assumirá a gerência, ele sentia o olhar pesado, os comentários sutis, os convites esquecidos para reuniões importantes. Ele sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar que fosse racismo. Quando Jenna entrou em seu escritório para lhe contar. A senhora Whitmore quer vê-lo às 10 horas em ponto. Ele sentiu uma pontada de preocupação. Ele respirou fundo, fechou o computador e murmurou. E certo, estarei lá. Exatamente às 10 horas, ele bateu a porta do escritório do diretor. Entre. A voz rouca de Clara ecoou. Quando ele entrou, ela nem sequer olhou para ele. Continuou digitando no teclado por alguns segundos antes de lentamente erguer os olhos em sua direção. Sente-se, Marcus. O tom era autoritário, quase desdenhoso. Sobre a mesa, uma pasta grossa tinha o nome dele e, ao lado, um envelope já lacrado. Marcus sentou-se com o coração acelerado. Ele ainda não sabia, mas nos minutos seguintes, sua vida tomaria um rumo inesperado. Um rumo que exporia a verdade escondida por trás do sorriso hipócrita de Clara Whitmore e desestabilizaria completamente a Brighton Industries. O escritório de Clara Whitmore era um espaço que inspirava medo. Paredes brancas e luminosas, uma mesa de vidro perfeitamente alinhada, um relógio moderno cujo tic-tac ressoava como um lembrete do poder do tempo. Nada se destacava, tudo era frio ou calculado, quase desumano. Marcus entrou devagar, com a pasta do relatório debaixo do braço. Seu terno era simples, porém impecável, seu olhar respeitoso, mas preocupado. À sua frente, Clara folheava documentos sem levantar os olhos. Você está atrasado. Disse ela com uma voz gélida. Marcus olhou para o relógio. Eram exatamente 10 horas. Não, senhora, estou no horário. Ele respondeu calmamente. Clara suspirou. Que ótimo. Sente-se. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase opressivo. Ela pegou a caneta, fingiu ler uma folha de papel e depois a largou lentamente. Marcus Johnson. 5 anos nesta empresa. Departamento de contabilidade. Sem relatórios disciplinares, sem atrasos, sem faltas injustificadas. Ela fez uma pausa e finalmente olhou para ele. E, no entanto, recebi diversas queixas a respeito do seu comportamento. Marcus franziu ligeiramente a testa. E reclamações? Eu não entendo. De quem? Clara deu de ombros. Colegas. Não posso revelar os nomes deles. Dizem que às vezes você é condescendente. Que você cria tensão na equipe. Que você tem uma atitude difícil. Marcus sentiu uma onda de injustiça apertar seu peito. Com todo respeito, senhora Whitmore, nunca tive problemas com ninguém. Meus relatórios são bons, meus números são precisos e sempre ajudei meus colegas quando precisaram de mim. Clara esboçou um pequeno sorriso irônico. Não duvido. Mas às vezes, Marcus, não é o que fazemos, é o que transmitimos. Ela enfatizou essa palavra, liberado. O tom, o olhar, tudo soava como uma provocação. Marcus baixou ligeiramente os olhos, tentando manter a calma. Eu disse ou fiz algo que poderia ter sido mal interpretado? Sabe, Marcus, Clara prosseguiu cruzando os braços.
Alguns funcionários me disseram que não se sentiam à vontade perto de você. Você parece muito autoconfiante. Talvez um pouco orgulhoso demais. Marcos ergueu a cabeça, surpreso. Orgulhoso demais? Por que faço bem o meu trabalho? Ela suspirou exasperada, como se estivesse falando com uma criança. Veja, é exatamente esse tipo de tom de que estou falando. Você tem dificuldade em aceitar críticas. E esse é o problema aqui. O silêncio voltou a reinar. Então ela pegou um envelope da gaveta e o deslizou em direção a ele. Esta é a sua carta de rescisão. Com efeito imediato. Marcos permanece figura. Ele sentiu o coração apertar, mas recusou-se a demonstrar sua raiva. Ele abriu a carta lentamente. Motivo: comportamento inadequado e falta de espírito de equipe. Ele olhou para cima. Você sabe que isso não é verdade. Ele disse com uma voz trêmula, mas firme. Clara inclinou-se ligeiramente em sua direção, o olhar repleto de um desprezo contido. Marcos, às vezes você precisa saber quando não se encaixa bem em uma empresa. Não é uma questão de habilidades. É uma questão de imagem. Esta palavra, imagem. Então ele entendeu. Não era o trabalho dele que ela estava julgando. Era ele. O próprio ser dele. A sua existência no escritório onde, na opinião dela, ele não deveria estar. Ele respirou fundo e cerrou o punho discretamente. Então ele se levantou, pegou a carta e disse calmamente: Obrigada, senhora Whitmore. Tenha um bom dia. Antes de sair, ele simplesmente acrescentou: Mas acredite em mim, um dia a verdade virá à tona. Clara ergueu uma sobrancelha, em tom de deboche. A verdade, Marcos. A verdade é que algumas pessoas não se adaptam a esse tipo de ambiente. Só isso. Ele saiu sem dizer uma palavra. E assim que a porta se fechou atrás dele, Clara deu um sorriso satisfeito. Ela pensou que tinha vencido. Mas o que ela não sabia era que naquele exato momento, o destino havia se voltado contra ela. E que o homem que ela acabará de humilhar estaria no centro de uma revelação que destruiria tudo o que ela pensava controlar. No dia seguinte à demissão de Marcus Johnson, o clima nos corredores da Brighton Industries havia mudado. As pessoas cochichavam, evitavam contato visual e todos fingiam não saber de nada. Mas todos sabiam. Marcus, por sua vez, voltou para casa com dignidade sem levantar a voz. Ele passou a noite sentado na sala de estar, com a carta de demissão sobre a mesa de centro, o olhar perdido no vazio. Ele ficava revendo a cena repetidamente. Cada palavra, cada olhar de Clara Whitmore, aquele frio desprezo. Ele não conseguia entender como 5 anos de esforço, respeito e lealdade poderiam ser apagados com uma simples canetada. Enquanto ele refletia sobre esses pensamentos, outra pessoa, ao mesmo tempo, também não conseguia dormir. Emily Carter, chefe do departamento de comunicação. Uma jovem de 30 anos, inteligente, honesta e, acima de tudo, dotada de um aguçado senso de justiça. Ela tinha visto tudo. Absolutamente. Poucos dias antes da demissão, ela havia ficado até tarde no escritório para finalizar um relatório. Foi ali que ela ouviu uma conversa no corredor, a voz de Clara distinta, áspera, quase odiosa. Quero que Marco saia. Ele não pertence a este lugar. Ele não se encaixa na nossa imagem e não quero mais vê-lo neste departamento. O homem com quem ela estava falando, um executivo cúmplice, respondeu. Mas, os resultados dele são excelentes. E Clara retrucou em tom mordaz. Não me importo com os resultados dele. Não se trata de números. Trata-se de aparências. Emily não conseguia acreditar. Ela teve a presença de espírito de gravar discretamente a conversa em seu telefone. No início, ela não sabia o que fazer com a gravação. Mas quando viu Marco sair de cabeça baixa, escoltado por seguranças, ela soube que não podia ficar em silêncio. No dia seguinte, ela reuniu coragem e discretamente foi ao escritório de um homem em quem confiava. Alexander Pierce, o novo vice-presidente do grupo, chegou recentemente para modernizar a Brighton Industries. Um homem renomado por sua integridade e por sua rejeição à corrupção. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos do arquivo. Emily, você parece preocupada. O que está acontecendo? Ela fechou a porta atrás de si. Trata-se da demissão de Marcus Johnson. Ele franziu a testa. Sim, eu vi o relatório. Clara Whitmore afirma que ele tinha problemas de comportamento. Emily respirou fundo e pegou o celular. Este relatório é uma mentira, Sr. Pierce. Ouça isto. Ela iniciou a gravação. A voz de Clara ecoou no escritório. Não o quero mais aqui. Ele é uma visão desagradável nas nossas fotos de equipe. Seguiu-se um longo silêncio. Alexandre permaneceu imóvel com o olhar fixo no vazio. Então, lentamente, ele pousou os óculos. Isto é muito sério. Eu sei, Emily respondeu com a voz trêmula. Mas se eu falar,
ela vai me destruir. Ela tem contatos em todos os departamentos. Alexander olhou-a diretamente nos olhos. Você teve a coragem de vir até aqui. E eu lhe prometo, senhorita Carter, a verdade virá à tona. E essa mulher responderá por seus atos. Ele se levantou, pegou o telefone nas mãos e acrescentou: mantenham-se em silêncio por enquanto. Eu mesmo cuidarei disso. Enquanto isso, Marcus em casa recebeu uma ligação inesperada. Senhor Johnson, este é o escritório do vice-presidente Alexander Pierce. O senhor poderia vir amanhã de manhã às 9 horas? É importante. Marcus permaneceu em silêncio por alguns segundos, surpreso. Sim, claro. Ele desligou o telefone, perplexo. Por que estavam ligando para ele agora, depois de ele ter sido humilhado na frente de todos? Ele ainda não sabia que aquele encontro mudaria tudo, que a verdade que ele esperava estava prestes a ser revelada, e que a mesma empresa que o havia pisoteado logo se veria de joelhos diante dele. Na manhã seguinte, os corredores da Brighton Industries vibravam com uma atividade incomum. Os funcionários cochichavam entre si, dava para sentir que algo importante estava para acontecer. No último andar, na grande sala de reuniões do conselho, uma reunião de emergência havia sido convocada por Alexander Pierce, o vice-presidente. Todos os executivos estavam presentes, incluindo Clara Whitmore, sentada ereta, confiante, com as pernas cruzadas e um leve sorriso nos lábios. Ela pensava que aquela reunião era sobre um relatório de desempenho de rotina, mas o brilho sério nos olhos de Alexandre rapidamente lhe deu uma impressão diferente. Alexandre falou em tom calmo, porém firme. Senhoras e senhores, o motivo de eu tê-los reunido aqui esta manhã é porque uma situação grave ameaça não apenas a integridade de nossa empresa, mas também sua reputação. Um murmúrio percorreu a sala. Clara franziu ligeiramente a testa, fingindo não entender. Do que se trata, Sr. Pierce? Ela perguntou com um sorriso falso. Alexander acenou com a mão e a tela gigante atrás dele se iluminou. Apareceu uma barra de progresso. Ele insistiu palestra. E de repente a voz de Clara ecoou pela sala. Quero que esse Marcus vá embora. Ele não pertence a este lugar. Ele é uma aberração nas nossas fotos de equipe. O silêncio que se seguiu foi gélido. Clara sentiu seu coração parar. Ela empalideceu instantaneamente. Alexander olhou para ela friamente. A senhora reconhece essa voz, senhora Whitmore? Ela tentou sorrir nervosamente. Eu não entendo de onde veio essa gravação. Obviamente ela foi tirada de contexto. Retirado de contexto? Repetiu Alexandre, arqueando uma sobrancelha. Você gostaria que eu continuasse? Ele reiniciou a banda. Não me importo com os resultados dele. Não se trata de números, mas sim de aparências. Um dos diretores do conselho se endireitou abruptamente. Clara, isso é inaceitável. Você demitiu um funcionário sem nenhum motivo real? E por motivos raciais? Ela tentou se defender. Não, isso é mentira. Esse Marcus estava se comportando mal. Eu simplesmente queria proteger a imagem da empresa. Alexandre levantou-se lentamente com as mãos apoiadas na mesa. Seu olhar era gélido. Vamos falar sobre imagem. Ele fez sinal para o assistente abrir a porta. E, para espanto de todos, Marcus Johnson entrou na sala. Clara ficou paralisada. Ele sentiu um nó na garganta. Ela permaneceu em silêncio, sem conseguir entender o que ele estava fazendo ali. Marcus caminhou calmamente para a frente, vestido com um terno escuro, acompanhado por outro homem que ela não conhecia. Alexandre falou. Senhora Whitmore, permita-me apresentá-la formalmente. Senhor Marcus Johnson, auditor externo nomeado pelo Conselho Administrativo a avaliar as práticas internas da Brighton Industries. Os olhos de Clara se arregalaram. Ouvinte. Ela gaguejou. E isso é impossível. Ele é apenas um funcionário do departamento de contabilidade. Alexandre balançou a cabeça negativamente. Não, ele estava infiltrado. Sua missão era avaliar o clima interno e as práticas de contratação. Ele trabalhou aqui discretamente por 5 anos para entender como os gerentes tratavam suas equipes. Marcus falou pela primeira vez. Sua voz era calma, serena, mas carregada de gravidade. Eu não estava buscando um confronto, senhora Whitmore. Eu estava observando. Eu estava ouvindo. E o que vi me entristeceu profundamente. A senhora humilhou funcionários, manipulou relatórios e criou um clima de medo. Ela tentou cortar. Isso não é verdade. É apenas uma conspiração contra mim. Mas Alexander a interrompeu abruptamente. O conselho analisou a gravação. As evidências são irrefutáveis. E para sua informação, o funcionário que teve a coragem de denunciar seu comportamento será protegido pela nossa gerência. Clara levantou-se abruptamente vermelha de raiva. Isto é uma traição.
Vocês não têm o direito de me tratar assim. Dediquei 10 anos da minha vida a esta empresa. Alexandre respondeu friamente. E você acabou de destruir seus valores em poucas frases. Ele tirou uma pasta da maleta e a colocou na frente dela. Segue sua carta de suspensão imediata. O departamento jurídico entrará em contato com você para informar os próximos passos. Seguiu-se um silêncio pesado. Clara permaneceu de pé tremendo com o olhar vago. Ao seu redor não restava um único aliado. Todos os rostos que ela dominava ontem estavam fugindo dela hoje. Marcos, por sua vez, olhou para ela sem ódio, apenas com uma certa tristeza. A senhora queria me julgar pela minha aparência, senhora Whitmore. Mas às vezes o que pensamos ver é apenas um reflexo de nossas próprias falhas. Então ele saiu da sala. E no pesado silêncio que ele deixou para trás, Clara finalmente compreendeu que havia perdido tudo. No dia seguinte à reunião do conselho, o clima parecia mais leve na Brighton Industries. Os corredores, antes marcados pelo medo e pelo silêncio, haviam recuperado uma energia diferente, a do alívio. Os funcionários cochichavam, alguns trocavam olhares de satisfação, outros de vergonha. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Clara Whitmore havia sido suspensa por conduta grave. Mas para Marcos, não foi uma vitória. Foi um alívio agridoce. Ele chegou naquela manhã vestido com o mesmo terno escuro, com uma expressão calma. Os mesmos rostos que haviam desviado o olhar alguns dias antes agora o cumprimentavam com respeito. Mas ele permaneceu humilde. Ele não queria ser tratado como um herói, apenas como um homem que finalmente fora ouvido. Ao mesmo tempo, em outro escritório, Clara Whitmore estava esvaziando seus pertences. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela guardava suas canetas e pastas em uma caixa. Cada passo no corredor a fazia pular. A porta se abriu. Era Emily Carter. A jovem hesitou, depois aproximou-se lentamente. Madame Whitmore, ela disse baixinho. Clara ergueu a cabeça com os olhos vermelhos, sem maquiagem. Você veio me provocar, disse ela, amargamente. Emily balançou a cabeça negativamente. Não, vim porque acho que todos merecem entender o que aconteceu. Clara deu uma risadinha nervosa. Entendeu? Você não faz ideia do que é carregar o peso desta empresa, de ter que manter uma imagem impecável. Não, senhora, Emily respondeu calmamente. O que você queria manter não era uma imagem, era sua dominação. Você confundiu respeito com medo. Clara baixou os olhos. Seus dedos agarraram a alça da caixa de papelão como se quisessem evitar que ela desabasse. Emily acrescentou baixinho. A senhora tinha poder, senhora Whitmore. A senhora poderia ter feito algo grandioso com ele. Então ela saiu, deixando Clara sozinha em silêncio. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Não raiva, mas vergonha. Uma vergonha que ela nunca havia sentido antes. Entretanto, Marcos foi convocado por Alexander Pierce ao seu amplo escritório com paredes de vidro. O homem se levantou ao vê-lo entrar e apertou sua mão respeitosamente. Marcos, por favor, sente-se. Quero agradecer-lhe pessoalmente. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, Sr. Pierce. Marcos respondeu humildemente. Alexandre esboçou um leve sorriso. Não, você fez muito mais do que isso. Você manteve a calma diante da injustiça. Você agiu com dignidade, mesmo sendo humilhada. Esse tipo de atitude merece muito mais do que um simples reconhecimento. Ele fez uma pausa e em seguida tirou um documento da gaveta da mesa. O Conselho de Administração votou por unanimidade. Com efeito imediato, você está nomeado. Diretor, do Departamento de Diversidade e Inclusão. Marcos ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Basta dizer que você concorda em continuar inspirando outras pessoas, respondeu Alexander com um sorriso genuíno. Marcos assentiu com a cabeça. Eu aceito. Mas quero uma coisa, que não hajamos por vingança. Que hajamos de forma que ninguém jamais tenha que passar pelo que eu passei. Alexandre colocou a mão no ombro dele. É exatamente por isso que você é o homem certo para o trabalho. Poucos dias depois, a mídia se apropriou do caso. Diretor de empresa demitido por discriminação racial, Brighton Industries reage. O nome de Clara Whitmore estava na primeira página de todos os jornais de negócios. Entretanto, Marcos retornou oficialmente à empresa. Dessa vez, ele entrou não como um funcionário comum, mas como um líder respeitado. No salão principal, ele deu de cara com Emily. Ela sorriu timidamente para ele. E então a justiça finalmente foi feita. Marcos respondeu suavemente. Sim. Mas esta não é uma vitória contra ninguém, Emily. É uma vitória para todos. Ela assentiu com a cabeça com os olhos marejados. Fico feliz em te ver no seu lugar.
Ele respondeu com o olhar voltado para as grandes janelas do salão. Não, Emily, em NOSSO lugar. E enquanto caminhavam lado a lado em direção à sala de conferências, ambos sabiam que um novo capítulo acabava de começar. A Brighton Industries nunca mais seria a mesma. E em algum lugar em seu apartamento vazio, Clara Whitmore finalmente entendeu que o respeito não pode ser construído sobre o medo, mas com base na justiça e na dignidade. Um mês havia se passado desde a queda de Clara Whitmore. A sede da Brighton Industries havia mudado. O ambiente já não era pesado, os rostos já não estavam tensos e, acima de tudo, as vozes já não estavam silenciadas. Sob a liderança de Marcus Johnson, o Departamento de Diversidade e Inclusão implementou novos programas, treinamento contra a discriminação, campanhas pelo respeito mútuo e, acima de tudo, um comitê onde todos os funcionários pudessem ser ouvidos. Mas, apesar desse novo começo, Marcus ainda nutria uma certa melancolia. Ele não era movido por vingança, mas sim por um desejo sincero de transformar a dor em esperança. Certa manhã, ao sair de uma reunião, ele avistou uma figura familiar sentada no saguão da empresa. Era Clara Whitmore. Ela vestia um terno simples, com os cabelos soltos, sem a arrogância que antes a definia. Ela se levantou quando ele se aproximou, visivelmente nervosa. Marcus, ela murmurou com voz hesitante. Ele permaneceu em silêncio, olhando para ela com uma mistura de surpresa e cautela. Eu sei que não tenho desculpa, mas eu queria te dizer que eu estava errado. Suas palavras foram simples, mas sinceras. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu pensava que minha posição me dava o direito de julgar, de esmagar aqueles que eu considerava inferiores. Mas quando tudo desmoronou, eu entendi uma coisa: poder sem humanidade não é nada. Marcus não respondeu imediatamente. Ele observava aquela mulher que outrora personificava tudo que ele odiava, mas que agora parecia quebrada e lúcida. Eu não te culpo, Clara, disse ele finalmente, mas espero que você use este outono para mudar algo, não apenas em si mesmo, mas ao seu redor. Clara assentiu lentamente com os olhos marejados. É isso que pretendo fazer. Comecei a trabalhar com uma organização que ajuda jovens de origens desfavorecidas a encontrar emprego. É a minha maneira de tentar reparar parte do que destruí. Marcus esboçou um leve sorriso. Então talvez tudo isso não tenha sido em vão. Quando ela saiu do prédio, ele ficou parado por um instante, observando-a partir. Ela não era mais a mulher arrogante e fria do passado. Ele foi uma pessoa transformada por seus erros, prova de que a vergonha, às vezes, pode levar à redenção. Algumas semanas depois, Marcus foi convidado a fazer um discurso em uma importante conferência sobre justiça corporativa. A sala estava cheia. Líderes, estudantes e funcionários de todas as esferas da vida vieram ouvi-lo. No palco, ele respirou fundo e disse com voz calma: um dia fui demitido sem um motivo válido. Não por incompetência, mas por ser diferente. Naquele dia compreendi que a verdadeira coragem não consiste em retaliar, mas em manter a dignidade quando tudo leva à raiva. Hoje não busco humilhar aqueles que me humilharam. Quero apenas lembrar a todos que o verdadeiro poder reside no respeito. E esse respeito não se conquista pelo medo, mas sim pela justiça, pela bondade e pela verdade. A sala irrompeu em aplausos. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Em meio à plateia, uma mulher se levantou discretamente, Clara Whitmore. Ela aplaudiu, com os olhos marejados e o rosto sereno. Pela primeira vez, ela sorriu sinceramente. Ao final de seu discurso, Marcus olhou para o teto de vidro do centro de conferências. Um raio de luz atravessou a sala, iluminando seu rosto. Ele pensou em todos aqueles que, como ele, haviam sido julgados, rejeitados, magoados. E ele sabia que sua luta não era mais apenas sua. Era a esperança de todos aqueles que acreditavam que um dia a cor, o nome ou a origem não definiriam mais o valor de um ser humano. O ódio destrói, a dignidade eleva. Mesmo com dor, mantenha-se de pé, porque um dia, a verdade sempre triunfa.